para a honra e para a glória do Senhor. Nessa noite fria de quinta-feira, que você já esteja se preparando para que você possa estar cultuando ao Senhor, você que está aí na sua casa, você que está assistindo a gravação, você que está assistindo ao vivo também, e você que está presencialmente aqui, se coloque de pé, vamos estar orando para estar iniciando esse culto. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua presença. Com certeza Deus, Ele tem um encontro marcado com cada um de nós hoje aqui. Não é à toa que nenhum de nós está nesse lugar. Feche seus olhos aí onde você estiver. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, por chegarmos nesse lugar, pela força que o Senhor nos deu para estarmos aqui, pela forma como o Senhor tem nos atraído para este lugar. Nós sabemos o quanto as pessoas gostariam de estar, mas não têm forças. Nós sabemos quantas pessoas estão presas e por isso não conseguem vir. E devido a isso, Pai, nós nos regozijamos em Ti, nós nos alegramos na Sua presença. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor esteja não só abençoando as nossas vidas, não só as nossas famílias que estão aqui representadas, mas que o Senhor esteja trabalhando na vida dessas pessoas que precisam de ter um encontro contigo, que precisam ter um comprometimento diferente contigo. Eu te peço que o Senhor venha se revelar, que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, na vida do seu povo. Venha atraí-los, ó Pai, da mesma maneira que o Senhor fez conosco. Que o Senhor venha dar uma chance a mais, ó Deus, para que essas pessoas venham te conhecer de uma forma mais intensa, mais profunda. E que nessa noite, Deus, o Senhor venha se revelar um pouco mais a nós. O Senhor venha revelar a Sua palavra, o Seu direcionamento. O Senhor venha estar nos conduzindo. Que o Senhor venha curar nessa noite, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha libertar. Que a Sua presença seja manifesta aqui. Que o Senhor incline seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Esteja atuando, ó Pai amado, desde o louvor até na pregação. Recebe a nossa adoração nessa noite, Deus. E responde com fogo. Responde, ó Pai amado, com a Sua alegria. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, me entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus, a bondade de Deus. Aleluia. E vamos continuar declarando que tu és o Deus que nos cerca, que nos protege, que nos guia, Senhor. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu amor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu
te dei os meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que eu não sou, diz que eu me sinto assim. Diz que forte sou, não dá fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Creio sim, eu creio sim, eu creio sim, no que dizes sobre mim. Amém. Glória a Deus. Que possamos seguir confiando no Senhor plenamente. Aleluia. Não importando a circunstância, que possamos continuar confiando no Senhor em todo o tempo. A voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Essa é minha oração, Senhor, e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me
Amém. Quem está com frio aí, glórias a Deus. Frio é bom, que fica todo mundo mais elegante, né? Um abraço a você que nos assiste da sua casa, que você possa aí estar aproveitando esse friozinho gostoso aí. Bom para tomar um chocolate quente, né? Isso é gostoso. Mas abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 40. Já pediram para mim ser rápido hoje, porque por causa do frio. Isaías 40. Isaías 40, versículo 25 ao 31. Diz assim: com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Texto bem conhecido que nós já pregamos várias vezes, já conhecemos,
sobre renovo em nossas vidas. Se todos nós precisamos de renovo em dado momento da nossa vida, onde nós passamos por algumas circunstâncias relacionadas à nossa jornada da vida, nossa carreira aí da vida, né? É muito comum em alguns momentos nós nos sentirmos cansados, desanimados, né? E nesses momentos nós precisamos de renovo do Senhor. Todos nós. Em algum momento onde nós estamos aí nessa caminhada da vida, eu e você, nós precisamos desse renovo, né? E essa passagem aqui, ela é dirigida aos judeus que estão, um grupo de refugiados judeus que estão precisando, desanimados, né? Que estão refugiados e desanimados e que precisam fazer uma longa viagem de volta à sua terra e teriam pela frente uma tarefa difícil de reconstruir as suas vidas, de recomeçar as suas vidas. Então, essa carta, esse texto é direcionado a esses judeus que precisam de recomeçar depois de um período de cansaço, de desânimo. E nós, muitas vezes, estamos da mesma forma, precisando recomeçar algo em nossa vida. Todos nós, em dado momento, nós precisamos de um recomeço aí, e aí é preciso algumas tomadas de decisões para a nossa vida, para a gente recomeçar, todos nós, né? As coisas vão mudando e a gente precisa de recomeçar algo em nossa vida, todos nós, isso é um fato, né? Seja no trabalho, seja na nossa vida social, seja na nossa vida, nossa família, nós precisamos recomeçar algo diferente em nossas vidas, né? Daqui a alguns dias o Juninho vai começar algo novo na vida dele, né? Vai casar e vai ser diferente na vida dele, né? Para ele, para nós também. Então é um recomeço, uma nova vida, né? Tá até meio doentado, não sei se é a ansiedade dele próximo ao casamento, tá meio para baixo lá, meio com a virose lá. Mas o fato é que todos nós, em algum momento, a gente precisa recomeçar e a gente precisa então de algumas tomadas de decisões para que a gente possa fazer as coisas corretamente, né? Para que tudo possa dar certo em nossas vidas. E esse texto nos fala sobre isso, sobre aqueles que estão cansados, mas que esperam no Senhor, esperam renovar as suas forças em Deus. E eu quero então trazer algumas tomadas de decisões que nós precisamos ter em nossa vida, todos nós. Primeira atitude que nós precisamos tomar quando nós precisamos recomeçar, como nós nos encontramos em situações assim, é entregar-se totalmente ao Senhor. Entregar a nossa vida, o nosso destino, né? A condução do nosso barco ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus é maior do que as nossas circunstâncias. Em relação às circunstâncias que a vida nos apresenta, que nós sabemos que a gente precisa recomeçar, algumas vezes circunstâncias difíceis que nós passamos, é importante nós nos entregarmos ao Senhor e saber que Deus é maior que as nossas circunstâncias. Do versículo 12 ao 14, voltando um pouquinho aí, do capítulo 39, o profeta Isaías, do capítulo 40, do versículo 12 ao 14, olha que diz o texto: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas dos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? O profeta nos traz algumas perguntas aqui para que nós possamos
confiar no Senhor, entregar os nossos projetos, nossos sonhos, nossos planos nas mãos do Senhor. E é interessante como nós vacilamos nos dias da adversidade, quando nós enfrentamos situações difíceis que precisamos recomeçar. É interessante que nós confiemos em tudo, menos em Deus, né? Nós confiamos em coisas, em tudo que nós pudermos confiar, nós confiamos, nós colocamos nossas forças, menos em Deus. E aí nós colhemos os frutos dessa falta de confiança, né? Nós colhemos as consequências de não se entregar ao Senhor, de não confiar em Deus, quando nós enfrentamos essas adversidades da vida aí. Olha o que diz lá em Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. Então, nesses dias, nesses momentos difíceis, de recomeço principalmente, é que nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, saber e ter certeza que Ele cuida das nossas vidas, Ele está diante de nós. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, Deus Ele passa a olhar para nós de uma forma especial. Isso é um fato. Há um cuidado já de Deus sobre o homem, né? Um cuidado geral que Deus tem sobre a humanidade. Há um cuidado geral, mas há um cuidado específico para aquele que faz uma aliança com Ele. Há um cuidado especial. Então o Provérbios 24:10 diz isso, nos alerta para nós, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força. E é interessante lá no profeta Abacuque também, que nós conhecemos, que ele diz lá no capítulo 3, mesmo não florescendo a figueira, não havendo fruto na vide, nem bois no curral, e ele vai continuar falando, né, citando uma série de situações adversas. Ele fala, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. E ele conclui falando que Deus faz os meus pés como o do servo. E ele encerra dizendo, faz-me andar em lugares altos. Então, confiar em Deus é entregar-se a Ele, mesmo nesses momentos, principalmente, melhor dizendo, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de recomeço. Curvar, dobrar os joelhos e saber que Deus está cuidando das nossas vidas, como o profeta Abacuque aqui, falando, a situação está difícil, né? Porque quando está tudo fácil é legal, mas e quando as coisas ficam difíceis, que nós precisamos recomeçar algo em nossas vidas, e aí a gente precisa confiar ainda mais no Senhor, né? Mesmo não tendo não florescendo a figueira, mesmo com a situação difícil, é nesses momentos que nós precisamos buscar o sobrenatural de Deus e saber que Deus ele vai trazer o renovo necessário para as nossas vidas. Deus ele vai abrir a porta. É interessante que a palavra de Deus é tão clara sobre essas situações, mas nós, na nossa humanidade, nós ficamos com medo do futuro, né? Nós ficamos temerosos diante da adversidade. Então, quando as coisas ficam difíceis, a gente vacila, né? E o Provérbios 24 diz assim, se você vacila no dia da dificuldade, como é limitada a sua força? Então, toda a nossa vida nós precisamos entregar aos cuidados do Senhor, entregar-se totalmente ao Senhor. Eu cito sempre aqui, né, que nós entregamos, mas com freio de mão puxado aqui, ó. A gente não consegue se soltar. Deus, cuida da minha vida, Senhor. E quando nós fazemos isso, realmente a gente experimenta o sobrenatural de Deus. Nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Eu me recordo quando nós iniciamos essa igreja aqui, foi interessante, porque nós não tínhamos recursos e veio aí o projeto, né? Vamos abrir, vamos, na dificuldade que a gente sabe que é você iniciar uma igreja, é algo assim muito complicado. A grande maioria das pessoas ficam pelo meio do caminho, né? Abre e daqui a pouco já fecha, né? Porque não conseguem se manter. E nós não tínhamos recursos na época. E a gente vamos marcar o dia da inauguração, vamos. Nos reunimos ali em casa, a nossa família, e marcamos o dia.
da inauguração. E sem recursos. E é interessante que as portas se abriram de uma forma assim tão sobrenatural, que chegou na semana, né? As coisas tudo deu certinho assim, ó. O som apareceu de uma forma muito tranquila para nós. Um trabalho que eu peguei, que entrou um dinheiro bem legal, que a gente conseguiu comprar bastante coisas, né? E as coisas deu tudo certo, porque nós nos entregamos ao Senhor. Então a gente precisa aprender a entregar-se ao Senhor. A gente fica com o freio de mão realmente puxado aqui, né? Entrega, mas mais ou menos, né? Em algumas áreas da nossa vida a gente tenta segurar, tenta conduzir, e nós precisamos, eu e você, precisamos aprender a se entregar ao Senhor mesmo, viver. A gente vive, né, o raso da fé. É interessante isso. Eu estou dizendo por mim, né? Tantas coisas nós poderíamos experimentar de sobrenatural. A igreja poderia experimentar de sobrenatural se nós nos entregássemos ao Senhor de forma fervorosa, né? Para que nós pudéssemos então experimentar o sobrenatural de Deus. E Deus então do versículo 12 ele fala, ele faz perguntas para nós, né? Quem mediu as águas na concha? Olha o poder desse Deus. Quem mediu as águas na concha, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Alguém consegue calcular o peso da terra? Eu, como mestre de obra de construção civil, eu fico pensando, tem hora o peso, né? A gente vai fazer uma estrutura, é um cálculo ali para colocar a ferragem certa. E a terra, como não pesa o peso, né? A terra, quantas, né? É incalculável o peso da terra, e Deus sustenta isso aí com a palma das mãos. Então o Deus que nós servimos é algo extraordinário, é gigantesco, e nós então ficamos com medo muitas das vezes do futuro, do presente. Então entregue-se ao Senhor totalmente. Ele é maior que as nossas circunstâncias. Segunda atitude: honrar a Deus, colocando-o realmente em primeiro lugar na sua vida. Quando nós passamos por situações adversas que precisamos recomeçar, é importante nós honrarmos a Deus e colocar Deus realmente em primeiro lugar na nossa vida. No versículo 18 ao 20, diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Então, irmãos, todo recomeço, o mais importante é nós honrarmos a Deus. E honrar a Deus em todos os momentos da nossa vida, né? Mas principalmente quando nós estamos recomeçando algo em nossas vidas. Quando nós idolatramos qualquer coisa, confiando mais do que em Deus, estamos desonrando a Deus. Então, honrar a Deus implica em reconhecer a sua grandeza e santidade, né? Expressando isso em palavras, em ações, em atitudes. É viver em consonância com os mandamentos do Senhor. Então, honrar a Deus é muito mais do que palavras, né? O pastor Júnior, aqui na oficina de casais, nós falamos sobre a expressão amor hoje em dia, né? E as pessoas dizem que ama de uma forma tão fácil, né? Está com o namorado aí, eu amo, daqui a pouco a gente olha na rede social, já terminou com aquele, está com outro, eu amo isso aqui, daqui a pouco. Então as pessoas,
Essa palavra amor, o sentido se perdeu. E isso nós trazemos para a nossa vida espiritual. Ah, eu amo a Deus. Como? Ah, eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Como? Com palavras ou com ações que nós estamos amando a Deus. Implica muito mais do que palavras. Deve ser em ações, em atitudes, viver em consonância com os mandamentos do Senhor, com a palavra de Deus. Então honrar a Deus é depositar a Deus o devido valor que Ele é, realmente colocar em primeiro lugar na nossa vida, Deus acima de tudo. Lá em 1 Samuel capítulo 2, olha que diz o texto. 1 Samuel 2, 22 ao 30. 1 Samuel 2, 22 a 30 diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? Que todo o povo ouça a respeito do mal que vocês fazem. Aí vamos para o versículo 29. Olha que diz o texto: porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Olha agora: porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua linhagem e a linhagem do seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então é sério isso. Honrar a Deus é muito mais do que palavras. Honrar a Deus são atitudes. Então quando a gente deixa de cultuar a Deus, de honrar a Deus por causa de alguma outra coisa, e colocamos no lugar daquele, né, do que a gente está desonrando a Deus. Então Deus em primeiro lugar. Quando houver um confronto ali, opta por Deus, né? Isso é honrar a Deus. O Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida. Acima do... Tem muita gente que idolatra os filhos, né? O filho ocupa o lugar de Deus. O trabalho ocupa o lugar de Deus. Ah, eu não posso hoje não fazer isso para Deus não, porque eu estou trabalhando. Então é uma idolatria, está ocupando o lugar de Deus. Até o trabalho pode ser uma idolatria na sua vida. Então honrar a Deus é isso, colocar Deus realmente em primeiro lugar na sua vida. E por fim, buscar renovo em Deus. Versículo 29 ao 31 lá do livro de Isaías. Sempre buscar renovo em Deus, irmãos. Versículo 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós nos sentimos cansados. Mas quando nós esperamos no Senhor, Deus, Ele renova as nossas forças, nos faz voar em lugares altos. O capítulo
41, do versículo 17 e o 18, diz assim, ó. Versículo 41, capítulo 41, versículo 17 e 18. Diz: o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios em colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. As promessas do Senhor de renovo sobre a vida dos seus filhos são gigantescas. Então eu e você, nós podemos confiar totalmente nesse Deus que nos renova sempre quando nós precisamos. Quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, nós podemos contar com esse renovo do Senhor sobre as nossas vidas. E quando o tempo nosso cessar aqui nessa terra, e aí será o renovo final das nossas vidas, nós nos encontraremos com o Senhor, e aí será o renovo eterno das nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Eu tinha pedido para o grupo cantar, mas está todo mundo com frio aqui, já vamos orar para a gente ir para nossas casas, né? Deus, Ele já está feliz com as nossas vidas. Nós estamos aqui honrando a Deus nesse friozinho, mas nós viemos aqui cultuar a esse Deus digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Mesmo, Deus, num dia, numa noite fria, onde nós aceleramos um pouquinho, Deus, para que nós possamos nos recolher em nossas casas, para que nós não venhamos a ficarmos resfriados, mas sabemos, Deus, que o Senhor já recebeu essa nossa palavra, essa nossa entrega nessa noite, esse nosso culto ao Senhor, e de forma tão simples, eu sei que o Senhor já está olhando para as nossas vidas aqui. Então abençoa cada um dos que aqui estão, daqueles que não puderam estar aqui nessa noite também, ali das suas casas estão assistindo esse culto, aqueles que também não puderam assistir, Pai, mas que estão em oração pelo Senhor, então esteja abençoando, Deus. Nós te agradecemos nessa noite pela vida do Junão, que está aqui conosco de novo. Continue abençoando a vida dele, da família, Senhor, que ele tenha sempre o renovo do Senhor sobre a vida dele. Abençoa, Deus, a cada um, Deus, esteja ali dando uma recuperação para o Juninho, Deus, que ele possa estar bem tão logo, Deus, e fazer as suas atividades normais. Então esteja abençoando, Deus, a cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que buscam um renovo do Senhor, um trabalho, uma porta, Deus, aberta, Deus, que busca algo realmente que necessita, Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor é o Deus que renova as nossas forças, Senhor. Então, dê a nós, a cada um de nós, o renovo necessário para que nós possamos conduzir a nossa jornada, Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, nos guarda, Deus, proteja, Deus, a Tua igreja, esses dias, ó Deus, e que possamos aqui nos encontrar no domingo, Senhor, felizes, sabendo que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós, Senhor. Seja abrindo realmente portas, Deus, e seja abrindo, como a Tua palavra nos mostrou aqui, Deus, seja abrindo rios em colinas estéreis, Senhor Deus. Seja abençoando a cada um dos Teus filhos, Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, tá? Nos encontraremos aqui no domingo, então, se Deus assim permitir.